Aí a gente está em casa, não sabe se está ansiosa, se está com depressão ou se são os hormônios conversando conosco, mas a doutora Maitê explica tudo pra gente. Tudo bem, lindeza? Tudo bem? Ai, que linda! A quarentena se cuidando, né? Tem que, né? Tem que ser. Eu fiquei te acompanhando. Oh, meu amor, Que eu linda, vi. adorei tudo. Muito obrigada. Parabéns, Em casa, mas viu? com otimismo, né? Não, e você não para quieta, né? Ah, não consigo? Meu Deus do céu! E faxinava, e limpava, e fazia isso, fazia aquilo. Eu falei, nossa senhora. Então, eu fiquei pensando, será que eu tô ansiosa demais? Porque eu não parava. Quando que eu sei que eu tô ansiosa, depressiva ou se são os meus hormônios que estão desregulados? A gente tem um basal, que é o transtorno de humor, é nosso humor. Então tem gente que já é mais acelerado, tem gente que já tem um perfil de mais quieto, né? Faz coisas mais assim isoladas. Quando você sai do teu perfil médio, porque a gente oscila durante o dia, né? Momentos que você tá mais com excitatório, momentos que você tá mais para baixo. Tristeza faz parte da nossa vida, ansiedade faz parte. Quando isso muda aquela linha contínua por muito tempo, é que a gente faz que tem um transtorno de humor, que aí se caracteriza como uma ansiedade generalizada ou não, ou uma depressão, ou uma distimia, que é como se fosse uma pré-depressão. Olha só. É um estado de o mundo não é tão legal, as coisas dão muito erradas para mim, eu tento, mas não saio do lugar. Então você não chega a estar depressivo, mas você tem uma distimia. Ah, esse é o nome. Esse é o nome. Que aí se evoluir, vira depressão. Vira depressão. Tá bom. Então, alteração hormonal versus depressão e ansiedade é a nossa conversa com a doutora Maitê Pimentel. E a gente tem uma arte já de cara para fazer com que a gente entenda um pouco melhor o que está acontecendo conosco. É porque a gente acha, Rê, que estar feliz ou estar triste depende só do nosso estado momentâneo, do nosso psicológico, mas nem sempre. É verdade. Os hormônios interferem na nossa cabeça, no nosso psicológico, né? E não só isso, a depressão e a ansiedade também alteram todas as cadeias hormonais. É um ciclo, na verdade. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu acho que eu vou falar aqui de baixo e a gente vai ilustrando com os hormônios. Tá bom. O ciclo menstrual e pós-parto. As mulheres têm uma diferença até 2 a 3 vezes de chance maior de ser depressiva do que os homens. Por quê? Porque a gente tem os hormônios sexuais. Então é muito comum depressão pós-parto, a TPM, que alteram os hormônios, a gente fica mais ansioso, mais depressivo. Quando a gente tem na menopausa, que acabam essas cargas hormonais, também tem um distúrbio cerebral. Então, tudo que é testosterona, progesterona e estrógeno pode alterar nosso psicológico. O diabetes é um estado em que a gente tem glicose em excesso e insulina em excesso. E a resistência insulínica no cérebro pode causar, sim, estados de distimia, de depressão. Inclusive, todas as doenças crônicas, elas podem estar vinculadas a uma depressão. Que coisa, eu acho isso assim, perdão interromper, mas assim, é o físico interferindo no emocional. Sim. Direto, não só porque a pessoa não pode fazer tudo o que gostaria, tem as limitações. Na verdade, esses hormônios cerebrais, eles agem no GON-out. O que é isso? A gente tem neurotransmissores excitatórios e inibitórios, que fazem com que o nosso cérebro faça ou desative. Tá. E é justamente isso, esse nome aqui, glutamato, que são neurotransmissores excitatórios, e GABA, que são os inibitórios. Então, eles mandam o cérebro abrir os receptores e a conexão, aumentar a memória, disciplina, concentração, execução de tarefas, tudo isso interfere. Aí a gente poderia até pensar, então, o glutamato não é excitatório? Vamos dar um monte de glutamato, a pessoa vai ficar bombada, bombadona, né? Vai tirar a depressão de qualquer um. Olha como o nosso cérebro é inteligente, é uma orquestra. Se a gente tem excesso desses hormônios excitatórios, faz como se fosse uma toxicidade e até bloqueia a excitação. Então, por exemplo, casos de Parkinson, de Alzheimer, eles estão vinculados a excesso de glutamato numa quantia errada. Então, não é só ter ou não ter, é bloquear, desbloquear e fazer tudo na hora certa. Por isso que o humor da gente não é estável. É saudável você chorar, gritar, dormir, acordar. Esbravejar às vezes. Né? Isso, na verdade, é um perfil, inclusive, de não psicopatia. Porque quem está ausente de afetividade, perceba que não é normal, né?
Outra coisa que a gente tem muito é o estresse e a má alimentação. O estresse, o que está acontecendo com a gente, esse isolamento social, você começa a enxergar as coisas de formas diferentes. Então, quando você tem que ir trabalhar, arrumar o cabelo, vou não sei o quê, vou fazer aquilo, você nem para pensar se você está triste, se você está feliz, quem te agrada, quem não te agrada, se aquilo está recorrente na tua vida. Então, agora é um momento que as pessoas estão internamente se conhecendo. Obrigatoriamente, né, doutora? Obrigatoriamente. E aí, tudo interfere principalmente nos hormônios. Então, o cortisol pode ser alterado, a serotonina. Serotonina é o hormônio da paixão, do bem-estar, do prazer, mas ele interfere também no sono, na vigília, em você. Aumentar o peso ou não, serotonina tem a ver com isso. A libido interfere com a serotonina. E aí vem junto outros hormônios, como dopamina, que é o hormônio da determinação. Hormônio de você ser irritado, agressivo. Você viu, Rê, que aumentou as brigas de casais nesse período? Aumentou em 18% a violência com mulheres dentro de casa. Isso eu não sabia. Foram os dados que eu peguei agora no Brasil? No Brasil. Então, você vê que ficar isolado, tem pessoas que ficam tristes e tem pessoas que ficam agressivas. Ó, para você ver como é a personalidade de cada um. Agora, que desafio pro casamento, hein, gente? Todo mundo ali sem poder sair, 24 horas por dia, ele e ela ali, ó. Dureza. Porque às vezes você trabalhar, você tá se afastando do marido, porque tipo... Não, e também desanuvia a cabeça, né? Brigou ali, se desentendeu no café da manhã, vai trabalhar e tal. Quando você volta, você já esqueceu, ele já esqueceu. Agora ali não tem como sair. Não. E ainda tem as crianças que estão em casa. O trabalho que foi para dentro de casa. Tem que conciliar, fazer a tarefa, né, domiciliar, não tem a empregada para ajudar, o marido tá, a criança tá. Então, realmente, muitas mulheres estão com exaustão mental. Isso está acontecendo. Bom, temos perguntas do pessoal de casa, a gente já vai responder. Vontade de abraçar, doutora Maitê? Que ela explica tão bonitinho, ela ainda dá um sorrisinho no final, não é? Dá vontade de abraçar. Tânia estava lá me fazendo umas perguntas sobre hormônios e tal. Eu falei, presta atenção que o pessoal de casa também quer saber. E a gente vai começar respondendo a pergunta de todo mundo. Vamos lá. Maiara, estou em casa faz 3 semanas, conciliando o trabalho da empresa com as atividades de casa. Estou exausta. Te compreendemos, Maiara. Minha menstruação, que sempre foi regulada, está atrasada há 10 dias. A ansiedade e a agonia do momento podem ser responsáveis por desregular os meus hormônios e o que devo fazer agora? Legal essa pergunta, né? Porque devem ter várias mulheres nessa situação. Então, Maiara, lógico, eu preciso conhecer você, preciso saber tua idade, seu ciclo menstrual, enfim. Mas, de maneira geral, vamos falar de uma forma genérica. Isso. Quando atrasou a menstruação de qualquer mulher no período fértil, primeira hipótese, estou grávida, tá? Ah, mas eu uso anticoncepcional, mas eu uso preservativo. A eficácia é de 95 a 99,9. Então, não é 100%. Então, primeira coisa, Maiara, compre um teste de gravidez, na farmácia tem, não precisa, né, ir no laboratório, mas isso, primeira coisa a ser feita. Olha só. Segunda coisa, será que a gente está tomando aí o anticoncepcional direitinho? Que às vezes, um dia que você não toma direito, dependendo da carga hormonal dessa pílula, 12 horas você já teve uma falha do ciclo. Terceira coisa, muitas pessoas estão em casa, e aí, pode aumentar o peso ou diminuir o peso? Tudo que a gente altera no peso interfere no ciclo menstrual. Mentira! Porque as células de gordura, elas produzem os hormônios sexuais. Tanto é que alterou o peso ou alterou o ciclo? Alterou. E se for período rápido, pior. Por exemplo, anoréxicas, elas não menstruam, né? E quando a gente tem obesidade ou síndrome do ovário policístico, é um dos fatores de infertilidade porque bloqueia a ovulação dessas mulheres. Tá. Outra questão. Você está tomando algum remédio? Porque às vezes tem remédios que interferem na nossa menstruação, né? Acabou tomando algum antidepressivo, por exemplo, pode interferir, algum remédio para dor. Tem outros remédios bem característicos, antipsicóticos, que alteram, que acho que não é o seu caso. Outro fator é viral. Você fala, nossa, será que o coronavírus pode alterar? Sim. Alterações virais, bacterianas, infecções no nosso corpo alteram nossa menstruação. Então, não estou falando que você, lógico, está com corona. Eu estou falando que qualquer alteração viral interfere no ciclo menstrual
E acho que é a questão dela aí. Será que esse nervoso estresse do meu dia a dia, ele está alterando o meu ciclo menstrual? Sim. Você sabe que quando a mulher acha que está grávida, fica mais nervosa, aí que não menstrua, né? Então, ou mulheres que querem engravidar ficam tão ansiosas que aí não vem o neném. Alteração total, porque o centro, né, o hipocampo é aqui no cérebro que mexe com a hipófise, que mexe a informação para o ovário. E essa conexão que existe no sistema nervoso central interfere dessas causas externas, ambientais. Então, o nervoso estresse sim pode estar alterando a menstruação de todas as mulheres que estão em casa. São muitos os fatores, né, doutora? Muitos os fatores. Próxima pergunta, da Elisângela. Meu pai é diabético e está com depressão. Há alguns meses, ele passou a ter quadro de hipoglicemia. Há relação entre a queda da glicose e o estado depressivo? Muito bem. Então, Elisângela, assim, a hipoglicemia, quando falta açúcar, a pessoa fica cansada, preguiçosa, desmaia. Isso não é uma depressão. Isso é um sintoma muito rápido que você, dando a glicose, sobe rapidamente, tá? Agora, o contrário é verdadeiro. A hiperglicemia, estados de glicose alta no cérebro por muito tempo, porque diabetes é uma doença crônica progressiva, podem se interferir em depressão. Aliás, hoje em dia, é um dos campos que eu mais tenho estudado. É vincular doenças crônicas como obesidade, diabetes com depressão ou distimia. Porque muitas pessoas não correlacionam isso, né? E, por exemplo, se um diabético está com depressão, ele não se cuida direito. Não se cuidar direito, piora o quadro, e o piora do quadro aumenta a depressão. É uma bola de neve, é um ciclo vicioso que muitas pessoas não se atentam. Então, até vou falar que são os 9 fatores que você em casa tem que perceber, não só você, mas seus familiares. Então, a diferença de depressão e distimia é o seguinte: eu acho que quase todo diabético tem distimia. Distimia em 2 anos, a pessoa ter 4 desses sintomas que eu vou falar. Tá. E depressão, em 2 semanas, a pessoa ter mais de 5 desses sintomas. É uma coisa mais agressiva e mais drástica, né? Então, quais são os sintomas? Você ou o seu conhecido, seu parente, ele está com ideias deprimidas, com tristeza. Você tem anedonia, o que é isso? Falta de prazer. Eu gostava de sair com meus amigos, pra mim tanto faz. Eu gostava de relação sexual, não tenho mais prazer em nada. Gostava de cozinhar, perdeu a graça. Nada tem graça. Tá. Peso, alterou o peso para mais ou para menos. Dormir, não está conseguindo dormir direito, muita insônia, acorda toda hora. Ou acorda e não quer sair da cama, fica sonolento o dia inteiro. Agitação. Se você fica toda hora agitada, tremendo, irritabilidade ou uma fraqueza crônica, que a fadiga também é um outro sinal. Olha, é fácil de identificar, né? Falta de memória, de concentração. Você até quer fazer as coisas, mas parece que nada vem na cabeça e tudo te irrita e você sai do foco toda hora. Isso está acontecendo? Você está com ideias de inutilidade? Para mim, isso daí não serve. Ou ideias que tudo vai dar errado a toda hora. Para mim sempre acontece o pior. Para mim sempre é uma desgraça. Olha. E o pior de tudo são as ideias suicidas. Então, se você tiver 4 desses pensamentos que eu falei, ou o que está acontecendo, você pode já entrar num quadro de distimia. Mas isso tem que ser por mais de 2 anos. Por isso que essas doenças crônicas, elas são muito relacionadas a isso. E um fator de estudo que a gente tem feito é, se a gente conseguir melhorar isso, a pessoa vai ter mais ânimo de tomar o remédio, mais ânimo de fazer a dieta. Olha, de se cuidar para a vida. De fazer o exercício. Então é fácil falar, nenhum diabético, tem médico que fala, eu nem falo mais da dieta e do exercício, porque eles não fazem mesmo, eles só querem tomar o remédio. Não é, porque no cérebro a resistência insulínica diminui a dopamina, altera a serotonina e a pessoa não tem essa força de vontade. Então, Elisângela, é uma coisa que se teu pai está depressivo, precisa se cuidar, que até o próprio diabetes vai melhorar. E se cuidando, a mudança do comportamento acontece? Acontece. Tá, o que é muito positivo, né? Sim. Mais uma pergunta. Ellen, após o parto, quanto tempo demora para os hormônios da mulher ficarem estabilizados? Eu tive minha filha há 10 meses e faz 15 dias que oscilo entre ansiedade extrema e momentos de tristeza. Então,
O que é o pós-parto? É o puerpério, né? Então, isso dura de 45 dias a 60 dias, dependendo se a mulher amamentar, vai durar um pouco mais. Quando a gente tem um neném, abaixa a estrógeno e progesterona, pum, cai tudo. E por isso que tem a tendência da depressão pós-parto, né? Junto com isso, aumenta a ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, quando você vê um neném, você tem ocitocina, o útero contrai, em 6 semanas ele já volta ao normal, e você tem o hormônio do mais, o amor pleno, é a ocitocina. Olha que coisa mais linda. É uma sensação inesquecível essa. Isso é lindo. Agora, todas as mulheres no pós-parto têm o que a gente chama de blue babies, é o período que você fica mais chorosa, irritada, uma tristeza, porque é muita mudança de vida. Falam que a primeira grande descontinuidade da vida da mulher, a tua vida, a tua realidade vai mudar. O teu marido vai te ver não só como a sua mulher, mas a mãe do seu filho. Talvez o seu emprego vai ter que mudar o horário. O amor que você sente vai ser diferente. E as atitudes que você vai tomar ao longo da vida vão mudar completamente. Então, isso não é depressão. É uma coisa que acontece com todas as mulheres, 85%, né? Agora, quando passou desse período, esses 15 dias, 30 dias, passando principalmente de 6 meses, aí a gente pode começar a caracterizar como uma depressão. Que é o caso da Ellen. Que é o caso da Ellen, parece aí pelo que você está falando. Quem já tem história de depressão, não prévia, aí é pior ainda. Então, se cuide, Ellen, existe tratamento, existem medicações. Para quê? Para você regularizar todos os hormônios cerebrais, né? Então vale uma investigação. Vale uma ótima investigação. Conversar com o médico, né? Trocar uma ideia. Muitos médicos estão fazendo consultas por Skype, eu mesma fiz. Eu tinha o maior preconceito, a maior resistência, mas neste período funciona super bem. Tive uma consulta de 1 hora que foi ótimo. Isso, agora o Conselho Federal de Medicina liberou, né, a telemedicina nesse momento de pandemia. E existem situações que ajudam muito, né? Eu com os meus pacientes diabéticos, são muitas dúvidas, muitos problemas, isso tem ajudado muito. E, lógico, tem situações que não tem como, né? Existem áreas na medicina que a gente precisa encostar, precisa examinar o paciente, né? Mas nesse período, converse até com o teu ginecologista, talvez. Mulher tem muito acesso ao ginecologista para conversar, né? Bom, doutora Maitê Pimentel, maravilhosa, eu sempre digo, tenho a honra, o prazer, a satisfação em recebê-la aqui. O site da doutora Maitê, que é médica endocrinologista, é endoc.com.br, e no Instagram, a doutora Maitê está como Maitê_endócrino, Maitê com TH, M-A-I-T-H-E _endócrino. Muito obrigada por ter vindo, Muito obrigada, Nos vemos em breve. Todo meu te receber, linda.